Olha, na preparação para a primeira fase da OAB, ética é um verdadeiro divisor de águas, né? Então, bora decifrar juntos aqueles pontos mais cascudos, aqueles que a banca adora cobrar. A gente vai direto ao que interessa, sabe? Vamos encarar de frente aqueles tópicos mais difíceis e, claro, as atualizações da lei que com certeza vão pintar na prova. O nosso foco aqui vai ser naqueles cenários de ética bem complexos, sabe? A ideia é justamente construir aquela confiança, aquela vantagem tática que faz toda a diferença para se destacar. Bom, vamos começar com o que é basicamente o nosso escudo na advocacia, as prerrogativas e os honorários. Entender esses direitos e proteções que definem a profissão é o passo número 1. E a gente vai focar, claro, nas regras mais novas, que são prato cheio para a banca examinadora. Imagina só a situação, uma daquelas que cai na prova. O cliente tem os bens bloqueados, sei lá, num caso de lavagem de dinheiro ou improbidade. E aí, como ficam os honorários? A resposta é um número para gravar na memória, hein? 20%. É um limite fixo, 20% do valor que foi bloqueado. E atenção, isso é um direito protegido por lei, não é um favor. O juiz não pode simplesmente negar falando que, suspeito que o dinheiro é ilícito. Para fazer isso, a prova tem que ser muito, mas muito forte. Na prática, isso garante o pagamento pelo trabalho que já foi feito. Fundamental, né? Agora, vamos testar outro ponto-chave, a inviolabilidade do escritório, que é um pilar da advocacia. Pensa comigo. Será que só a palavra de um ex-cliente numa delação premiada já é suficiente para justificar uma busca e apreensão no escritório? A resposta é um sonoro não. De jeito nenhum. E não é só o Estatuto que diz isso. O próprio STF já reforçou várias vezes que só a delação não basta. Precisa de mais provas. Isso é uma proteção gigante contra buscas sem fundamento e, claro, para garantir nosso sigilo profissional. Ok, mudando de assunto, mas ainda em prerrogativas. Vamos falar de uma lei super importante e que a FGV adora, a Lei Júlia Matos. Ela traz proteções muito específicas para advogadas que são gestantes, lactantes ou que acabaram de ter filhos. É crucial conhecer esses direitos. Então, olha só que prático. Suspensão de prazo, preferência na hora da sustentação oral e até vaga reservada no fórum são 3 direitos fundamentais que atacam desafios reais do dia-a-dia e são, sem dúvida, conquistas enormes para a igualdade de género na nossa profissão. Ok, a gente já viu o nosso escudo, as prerrogativas. Mas tão importante quanto é saber onde a gente não pode pisar, né? Conhecer as linhas vermelhas. E isso nos leva direto para a nossa próxima parte. Infrações e sanções. É o verdadeiro campo minado da ética. E aqui tem um ponto que é novidade legislativa, então, atenção redobrada. A Lei 14.612 de 2023 mudou as coisas. A pergunta é: qual é a sanção hoje para quem comete assédio moral, sexual ou discriminação? A resposta é suspensão. A lei nova não deixa dúvida. A pena é suspensão do exercício profissional, que pode ir de 30 dias até 12 meses. Ou seja, a OAB agora trata esse tipo de conduta com a gravidade que ela tem. Não é mais só uma advertência, é parar de trabalhar mesmo. Agora, vamos para o topo da pirâmide das punições, a exclusão. É a pena máxima, a mais grave de todas. Tanto que para ela acontecer precisa do voto de 2/3 do Conselho Sessional. É algo muito sério. Mas afinal, o que leva a uma consequência tão drástica? São basicamente 3 situações gravíssimas. A primeira é demonstrar inidoneidade moral, ou seja, falta de retidão. A segunda é usar prova falsa para conseguir a inscrição na OAB. E a terceira é cometer um crime infame, aquele que, pela sua natureza, mancha a reputação da pessoa e da profissão. Essas 3 podem levar à exclusão. Bom, já passamos pelas prerrogativas e pelas infrações. Agora, na nossa última parte, vamos falar de sociedades e conflitos. Ou seja, vamos ver as regras que dizem onde e como a gente pode, legalmente, exercer a advocacia. Pensa num caso clássico de prova sobre incompatibilidade. Um servidor público, comissionado, trabalhando lá no gabinete de um juiz. Essa pessoa pode advogar? Nem que seja em causa própria? A dúvida é comum, mas a resposta, olha, é bem direta. A resposta é não. Um não categórico. A incompatibilidade é total. Quem ocupa cargo no judiciário como um assessor simplesmente não pode advogar. Ponto.
Isso é para evitar qualquer conflito de interesse e garantir a imparcialidade. Então, zero exceções, ok? Incompatibilidade absoluta. Agora uma questão bem prática sobre o dia-a-dia de uma sociedade de advogados. Acontece, né? Um sócio falece. E aí, o nome dele, que muitas vezes é a marca do escritório, pode continuar na razão social? Pode. Mas depende de 2 requisitos. E eles são cumulativos, têm que acontecer juntos. E a palavra-chave aqui é cumulativos, não é um ou outro. Precisa dos 2. Primeiro, tem que estar previsto lá no contrato social. Segundo, o sócio tem que ter falecido quando ainda fazia parte da sociedade. Se faltar um desses 2, já não pode mais. Simples assim. Muito bem. Depois de passar por todos esses pontos, vamos amarrar tudo. Consolidar o que a gente viu. Pensa nisso como a nossa vantagem tática. Aqueles pontos-chave que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Então, o que a gente leva daqui? Primeiro, domine as leis novas, principalmente sobre assédio e prerrogativas. Segundo, lembre sempre da regra dos 20% para honorários em bens bloqueados. Terceiro, saiba diferenciar as sanções, o que dá suspensão e o que dá exclusão. E por último, incompatibilidade de servidor do judiciário é absoluta, sem exceção. Esses são os temas quentes. A pergunta final é: qual dessas dicas vai garantir aqueles pontos decisivos? Usem esse conhecimento focado não só para passar, mas para gabaritar a ética. Porque no fim das contas, dominar essas regras não é só decorar artigos de lei. É entender a alma da nossa profissão. Boa prova!